Estamos aqui começando a nossa live da quinta-feira e vamos conversar sobre o sistema cardiovascular, né? Tínhamos combinado na nossa live anterior que iríamos conversar sobre o sistema cardiovascular, né? E eu daria continuidade hoje, tá bom? Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Demetrios Brandão, sou doutor em saúde pública, mestre em saúde coletiva, especialista em nutrição e atividade física e sou formado em educação física pela Federal do Pernambuco. E toda quinta-feira a gente faz uma live no Instagram, tá? Para aqueles que não assinaram o meu canal ainda, professor Demetrios Brandão no YouTube, acessem meu Instagram, @Demetrios Cavalcante Brandão. E aí hoje a gente vai conversar sobre o sistema cardiovascular. A gente conversou na nossa live anterior, né, sobre a questão do pequena grande circulação, sobre o nó sinatrial, átrio ventricular, feixe de Issy, híbrido de Purkinje, né, que é o marca-passo interno, tá? Conversamos sobre as cavidades do coração, sobre a bomba cardíaca. E hoje nós vamos estar conversando sobre dar continuidade a esse diálogo sobre o sistema cardiovascular. Beleza? Podemos começar esse papinho então, né? Tava esperando aí o pessoal chegar, já tem gente chegando, né? Francisco Daio tá aqui, seja bem-vindo. Alessandro, seja bem-vindo, tá? Então vamos começar, né? Começar a conversar sobre o sistema cardiovascular. E aí a primeira palavrinha que eu quero ter com vocês hoje é sobre essa figura aqui, ó. Observa aí essa figura. Aqui nós temos os pontos referente, né, à maneira pela qual nós podemos fazer ausculta do ruído cardíaco. Por que é ausculta e não escuta? Ausculta porque há entre o teu ouvido e o órgão do indivíduo um aparelho chamado estetoscópio. Então, escutar, você colocaria o seu ouvido direto no tórax da pessoa. E a escuta, você vai estar colocando um aparelho entre o seu ouvido e o tórax da pessoa. Tá certo? Então, em uma ausculta cardíaca, realizada com estetoscópio, nós vamos colocar um ponto ligeiramente acima do externo, né? Nós vamos fazer a ausculta da válvula aórtica, exatamente no espaço intercostal, na borda do externo direito. Abaixo, a válvula atrioventricular direita, né? Que é a borda external direita, fica no quinto espaço intercostal. Existe uma variação de um indivíduo para o outro. Tá? Aí logo acima da região mamilar, no segundo espaço intercostal, a borda external esquerda, né, você vai escutar o som da válvula pulmonar. E abaixo da região mamilar, da válvula atrioventricular. Né, fica exatamente na região do ápice cardíaco, no quinto espaço intercostal, na chamada linha médio-clavicular. Tá? Então, essas regiões, você vai pegar um aparelho como esse aqui, que é o estetoscópio. É interessante que você observe esse ângulo que existe entre a região medial e lateral. Se você observar ou juntar as pontas estão para baixo. Você não vai escutar nada. Essas pontas, ao virar para você, elas têm que estar para cima. Observe que essas pontas estão mais altas que a lateral. Então você vem, coloca no ouvido, né?
vai lá na região do tórax da pessoa e você vai fazer uma ausculta, onde o som vai ser tutum, 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 podendo ser mais rápido ou mais lento. Mas sempre você vai auscultar esse tum-tum. Qualquer som diferente do tum-tum significa que existe uma anormalidade. Por exemplo, nesse som, nós temos um sopro cardíaco, tá? O sopro cardíaco é um ruído anormal. O que acontece? Tem um fluxo turbulento, que faz esse barulho, né? Parecido com um sopro. Facilmente com o estetoscópio, como em crianças e idosos, porque tem uma parede, mesmo tem uma parede cardíaca um pouco mais fina, então ela vibra a passagem do som. Isso significa que a válvula está parcialmente aberta. Então há um fluxo retrógrado do sangue. Daí esse som diferente que nós auscultamos, tá? Então o nosso músculo cardíaco, ele vai ter os seguintes eventos: ciclo cardíaco, que vai se referir a uma sístole e uma diástole, isso é, um ciclo compreende uma contração e um relaxamento. O enchimento ventricular, que vai do meio da sístole para a diástole, né? Nesse momento a pressão no coração é baixa, tá? A circulação vai fluir de forma passiva dos átrios e das válvulas para os ventrículos, né? A aórtica pulmonar nessa situação vai estar fechada. Você tem, logo após essa fase, né, a sístole ventricular, que é quando os ventrículos começam a se contrair. E aí, nesse momento, ocorre um aumento da pressão, contrário da anterior. Tá? As vasos atrioventricular estão fechadas, né? Elas se fecham por essa pressão. E isso é chamado de fase isovolumétrica. E, posteriormente, vem um relaxamento isovolumétrico, que inicia no meio da diástole, né? Nessa fase, é aquela fase lá do ECG, do eletrocardiograma que eu expliquei para vocês, onde vai ficar um sangue reminiscente, que é o início da onda T, tá? E esse sangue reminiscente é exatamente o volume sistólico final. E aí fecha-se a válvula semilunar, tá? Então, esses vão ser os eventos mecânicos que irão acontecer dentro de um bombeamento muscular, tá? O débito cardíaco. O débito cardíaco é a quantidade de sangue que é bombeada do ventrículo por minuto. Então, o débito cardíaco é uma relação de frequência cardíaca por volume sistólico, tá? Isso vai representar o débito cardíaco. Ele vai ser variável, né, de acordo com a necessidade do organismo. Em repouso, quando comparado com exercício, ele chega a ser 4 a 5 vezes maior durante o exercício. Tá? Um outro evento, além do débito, é a regulação do volume sistólico. Tá? Ele é dado pelo volume sistólico final e a volume diastólico final. Então, o volume sistólico final menos diastólico final vai ser igual ao volume sistólico, que vai ser 120 menos 50, né, que é a diástole e a sístole, que vai dar em média 70 ml de sangue. Então, desses 70 ml de sangue bombeado, 60% vai ficar presente em suas câmaras. Tá? E aí, um dos fatores que vão afetar isso aí é a pré-carga. Tá? Frank Starling descobriu que o poder de contração está relacionado com a pré-carga. O que é isso? Capacidade de extensão dos nossos ventrículos estão relacionados com a sua capacidade de contração. Então, quanto maior a sua distensão, maior o seu poder de contratilidade. Isso é, o volume diastólico final, ele vai influenciar o volume sistólico. Tá? E existem outros agentes, chamados inotrópicos positivos, que afetam essa contratilidade. Por exemplo, os hormônios, glucagon, adrenalina, os digitálicos, né, eles promovem
a descarga do sistema simpático e isso vai aumentar para mais, fazer um desvio para cima. Enquanto que os negativos vão prejudicar, por exemplo, a acidose metabólica, níveis extracelulares de potássio, alguns fármacos bloqueadores do canal de cálcio, eles vão reduzir essa contratilidade, beleza? E a pós-carga, inverso da pré-carga, é a pressão retrógrada que é exercida pelo sangue, tá? Isto ela deve ser superada pelo ventrículo. Se a gente comparar a pressão no sangue arterial na válvula aórtica com pulmonar, a gente vai ter 80 mmHg na aorta para 8 mmHg na pulmonar. E isso é importante porque alta pressão na artéria pulmonar iriam destruir os alvéolos, tá? E aí, indivíduos hipertensos, isso iria reduzir a capacidade do ventrículo de ejetar sangue, tá bom? E eu queria que vocês olhassem para essa figura agora, que a gente vai exatamente falar daqueles eventos cardíacos do ECG, da pré-carga, da pós-carga e etc, beleza? Então nós temos aqui, ó, primeira fase de um ECG, que é a onda P. Primeira deflexão positiva. As válvulas atrioventriculares vão estar abertas nessa fase, tá certo? A aorta pulmonar vão estar fechada. Então inicia-se o enchimento dos átrios, de ambos os átrios, tá certo? Então onda P, né? Despolarização atrial. E aí as válvulas aórtica pulmonar estão fechadas porque as atrioventriculares estão abertas para que o sangue possa passar para os ventrículos. Tá? Sangue passou para os ventrículos, nós vamos ter a contração atrial. Né? Então se inicia aqui a fase, né, do complexo QRS. Intervalo PQ e complexo QRS. Aí vem a segunda fase. Nessa segunda fase, as atrioventriculares vão estar fechadas, então o sangue não vai poder retroagir. A aorta pulmonar se abre para que os ventrículos possam ejetar, né, que é a fase de despolarização ventricular, para que os ventrículos possam ejetar o sangue e o sangue seguir pela artéria aorta pulmonar para o pulmão e para o restante do corpo. Terminou o complexo QRS, né? Vai vir um segmento ST. Nessa fase, o sangue já está nas artérias aórtica pulmonar para ser distribuído para o resto do corpo. E nós vamos ter aqui a despolarização, né? A repolarização, desculpem, de ambos os átrios. Então, nessa fase, a atrioventricular vai estar aberta para que o sangue possa entrar nos átrios, né? E a aorta pulmonar vai estar fechada para o sangue não retroagir. Então, a gente tem aqui na primeira fase o enchimento ventricular, que é do meio para o final do diástole. Na segunda fase, a sístole ventricular, tá? Dos átrios e da diástole. A terceira fase aqui, o relaxamento isovolumétrico, onde ocorre o enchimento ventricular. Beleza? Então, observe que o débito cardíaco, tá? Ele vai, de certa forma, nessa sua relação volume sistólico-frequência cardíaca, né? Significa dizer que a redução do volume sistólico diminui o débito. E a redução da frequência cardíaca também diminui o débito cardíaco. Se a frequência ou o volume sistólico aumentar, isso aumenta o débito cardíaco. Tá? Então, essas alterações para mais ou para menos o débito cardíaco, ela é dada pelo sistema neurovegetativo, principalmente o sistema simpático. Em situações como susto, ansiedade, antecipação ao exercício, ocorre uma descarga adrenal que faz com que se aumente a frequência cardíaca, dada pela descarga
do hormônio adrenalina e noradrenalina, ou norepinefrinas, né, como queiram chamar, tá? Ou adrenalina, noradrenalina, ou norepinefrinas, né, e epinefrina, que são os nomes mais atuais, né, para isso aí. E ao final do exercício ocorre o inverso. As fibras parasimpáticas elas voltam a dominar, tá? Isso faz com que reduza-se a frequência cardíaca. Então essas fibras nervosas simpáticas, quando elas se ligam aos receptores beta-adrenérgico cardíaco, isso faz com que dispare o marca-passo, né? Com que aumente essa frequência, esse batimento cardíaco, tá? E isso aumenta também a entrada do cálcio, né? Que por sua vez vai aumentar a velocidade da contração muscular, beleza? Como eu falei, o parasimpático ele produz o efeito oposto, heredado por uma redução do tônus vagal, isso é um dos grandes efeitos positivos do exercício físico, tá? Ele vai dar uma ação inibitória no estado do repouso imediatamente após o exercício. Um outro aspecto importante é o reflexo atrial, tá? Chamado reflexo By-Bridge. É um reflexo que se inicia com aumento do retorno venoso. O aumento do retorno venoso vai aumentar o enchimento atrial, né? E aí as paredes aumentam, né? Se distendem. E isso também aumenta a frequência cardíaca, tá? Porque ocorre o disparo também do nó sinatrial. E os íons, né, através do equilíbrio eletrolítico, eles também vão fazer uma regulação química junto com os hormônios, tá? Para poder manter ou aumentar a frequência cardíaca. E aí vocês lembram que eu falei da pré e pós-carga, né? Essa figura aqui, ela vai exatamente mostrar, ó, pré-carga, movimento de distensão ventricular, e a pós-carga, que é um movimento pós-contração, tá? Então, a pré-carga e a pós-carga, elas vão influenciar o volume sistólico. A pré-carga está relacionada ao estiramento das fibras, né, do miocárdio, tá? Então, aumenta o volume das câmaras, né? Após essa fase, vem a pós-carga. Então, a pressão do ventrículo vai ter que superar da artéria pulmonar e a aorta, fazendo com que essas duas válvulas se abram, né? E aí o sangue possa se dirigir para os pulmões e o restante do corpo. Beleza? Alguma dúvida até agora? Podemos continuar? Então vamos lá. Para a gente entender como é que funciona esse débito cardíaco durante o exercício, eu queria mostrar para vocês um quadrinho do livro da Mariebe, que ele mostra uma figura e a gente tem as ações que vão contribuir para esse aumento do débito cardíaco. Beleza? Vamos lá? Observa aqui, ó. Crise estressora, exercício, trauma físico, emocional. Isso vai aumentar a bomba muscular e respiratória. Como a bomba muscular e respiratória aumenta, isso aumenta o retorno venoso, que aumenta o volume diastólico final, que aumenta o volume sistólico, que aumenta o débito. O retorno venoso aumentado através da bomba muscular e respiratória, ou a atividade renal, quando o indivíduo está com baixa pressão e baixo volume, ou a sudorese, ele aumenta a atividade renal. O organismo procura conservar sódio e água. Isso aumenta o volume sistólico, que aumenta o retorno venoso, que aumenta o diastólico final, que aumenta o volume sistólico, que aumenta o débito cardíaco. Isso são efeitos estimulantes. Efeitos inibitórios. Redução do retorno venoso, reduz o volume diastólico final, que reduz o volume sistólico, que reduz o débito. A alta pressão vai promover o efeito oposto. Ela vai aumentar o volume sistólico final. E isso diminui o volume sistólico, que aumenta o débito. Outro aspecto são as substâncias químicas.
tiroxina, adrenalina, excesso de cálcio. Isso aumenta a contração do músculo cardíaco. A atividade simpática pelas adrenais vai promover a mesma coisa. E essas duas situações aumentam quem? A frequência. Se aumenta a frequência, aumenta o débito. Quando passa a crise, ou quando o indivíduo diminui o exercício, após o exercício, o sistema parasimpático volta a controlar. E isso diminui a frequência cardíaca, que diminui o débito. O débito cardíaco, ele é controlado tanto pela frequência cardíaca, como pelo volume sistólico. Então, a alteração dessas duas situações vão alterar o volume sistólico. Tá? O outro componente do sistema cardio é o sangue. A gente pode dizer que o sangue faz parte do sistema cardio, porque é ele que é levado através das artérias, é ele que é devolvido ao coração, vai para o pulmão para ser oxigenado e ser redistribuído. Então o sangue ele faz parte do sistema cardiorrespiratório. Ele é o único tecido fluídico do nosso corpo humano, chamado de conectivo. E as células são chamadas de elementos figurados. Elas ficam suspensas numa matriz fluida. O eritrócito vai ser a massa avermelhada. E a camada fina esbranquiçada dos leucócitos, são as células de defesa, chamadas de blancas. E as plaquetas na verdade são fragmentos celulares. Tá? 45% do nosso volume sanguíneo de hematócrito é dado pelos eritrócitos. Tá? A variação do homem para a mulher é 42, mais ou menos 5. Leucócito plaqueta apenas contribui com 1% dessa quantidade. O sangue ele é líquido, é opaco, é pegajoso e metálico. E você sabe disso porque todo mundo já provou seu sangue. Né? Já levou uma mordida e chupou o sangue. Né? Então todo mundo conhece um pouco esse sabor. Ele varia de vermelho escarlate a escuro. Né? Para a gente homem, né? Vermelho claro e vermelho escuro, que a gente não entende muito isso aí. Está relacionado com a quantidade de oxigênio. Ele é mais denso e é 5 vezes mais viscoso que a água. Ele é levemente alcalino, tá? Isso é importante porque mantém o pH em torno de 7,35. 7,45 ele é ligeiramente mais quente que o nosso corpo. Temperatura aproximada de 38 graus. Tá? Ele contribui com 8% do volume do peso corporal. E homens vai variar em torno de 5 a 6 litros, mulheres 4 a 5 litros. Tá? Se você coletar o sangue, colocar numa centrífuga, você vai ver que 55% é plasma, 45% do sangue e os elementos figurados. Então, de 55% de plasma, 90% é água. Os outros restantes 45% vai estar representado 44% de eritrócito, 1% de leucócito plaqueta. Esses são os elementos do nosso sangue. E o sangue ele tem a função de distribuir oxigênio para as células corporais, regular a temperatura e o pH, né? Ele tem a função de proteção, né? Ele protege o nosso corpo através das plaquetas, protege a perda de sangue. Através de leucócitos, ele nos protege de micro-organismos invasores, né? E ele vai, junto com isso, transportar e organizar toda a nossa estrutura. Por isso que qualquer doença, elas são
detectada através de um exame sanguíneo. Tá? Eu queria que vocês observassem aqui as plaquetas, né? São fragmentos celulares. Aqui nós temos eritrócitos, monócitos, neutrófilos e os linfócitos. Tá? Então, nesse fregaço de sangue humano corado com corante Wright, nessa fotomicografia a gente consegue visualizar. Tranquilo até agora? Posso continuar? Então, nossos eritrócitos são os topiqueiros do sangue, são eles que transportam o oxigênio, são chamados também de células vermelhas, tá? Ele vai ser responsável pelo transporte de oxigênio no nosso organismo. A nossa hemoglobina, ela tem uma parte proteica de cadeia peptídica, tá? E uma parte M, que é uma parte ferrosa. A parte M transporta o oxigênio e a parte globina transporta o CO2. E a hematopoiese é o nome dado à formação dessa célula sanguínea na medula óssea vermelha. Tá? E nós estamos o tempo todo, né, remodelando, refazendo nosso sangue. E quando o indivíduo tem um baixo consumo de ferro, uma deficiência ferrosa, esses eritrócitos vão ser mal formados. E isso dificulta o transporte de oxigênio. Por isso que alguns indivíduos sentem tonturas durante o exercício, mesmo que no estado de repouso, tá? Ele não sinta nada. Então, essa carência de ferro, ela vai promover essa redução. Os atletas, eles aparentam, chamada anemia do atleta, porque o exercício, ele destrói, talvez pela alta temperatura e desidratação, tá? Ele destrói uma certa quantidade de eritrócitos. E aí o volume sanguíneo aumenta 35% durante o exercício, só que devido à viscosidade ele vai ter dificuldade de diluir seus componentes. Isso vai destruir alguns eritrócitos. Tá? 2, 3 dias sem exercício, volta ao normal. Esse é um dos motivos pelos quais atletas devem ter alto consumo de ferro. Tá? Os leucócitos serão nossas células de defesa, né? Eles vão estar em torno de 4.800 a 2.800 aproximadamente milímetros cúbicos. São eles que aumentam no caso de infecção. Eles vão fazer um movimento com seus pseudópodos e vão fazer a macrofagia. Isso ele vai englobar, né, as células invasoras e com isso ele vai proteger o nosso organismo. Se a gente pudesse observar com o microscópio, a gente estaria vendo nesse momento várias células invasoras, né, bactérias, vírus e etc., que estão presentes no ar. E quando isso entra dentro da nossa corrente sanguínea, os leucócitos irão exatamente fazer essa proteção. Tá? Eles vão fazer a fagocitose, vão englobar essas moléculas. Beleza? Turma, uma outra parte importante é o tipo sanguíneo, tá? Que eu queria que vocês observassem aqui. Tipo AB, ele contém aglutinógenos tanto A como B. O tipo B só contém o aglutinógeno B. O tipo A só contém aglutinógeno A. O tipo A ele não contém aglutinógeno, tá certo? Então observe que existe essa diferença entre os grupos sanguíneos. Daí que um é doador universal e o outro é o receptor universal. Galera, eu estou vendo aqui a hora. Prometi para mim mesmo que esse ano eu não iria fazer lives extensas, lives de no máximo 30 minutos.
tá? Então eu vou parando por aqui. Fica combinado já na próxima quinta-feira, nosso encontro. E aí eu vou falar de adaptações cardiovasculares durante o exercício. Já que a gente viu toda a estrutura cardíaca, anatômica e fisiológica humana, então próxima quinta a gente se encontra novamente para conversar sobre adaptações cardiovasculares ao exercício. Beleza, então? Vou deixar esse vídeo disponível no meu canal do YouTube. Compartilha com os amigos. Se gostar, dá um like. Se inscreve no meu canal, porque no dia que você não conseguir acompanhar a minha live, por causa do horário, porque está estudando, porque está trabalhando, ela vai estar lá disponível no canal. E você vai receber a notificação de que há um vídeo novo. E para aqueles que assinam o meu canal e que não estão no meu Instagram, se quiser me acompanhar, me seguir na rede social, @Demetrios Cavalcante Brandão. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima quinta-feira.